Bom dia, meus queridos irmãos. Prazer novamente estar na sua presença para mais um estudo da Palavra do Senhor. É com alegria mesmo que eu chego até vocês. Falamos com Deus nesta hora. Senhor, nosso Deus e Pai, louvado seja o Teu nome, Senhor Deus, agora e para sempre, através de nossas vidas, Senhor Deus. Te agradecemos, Senhor Deus, mais uma vez pela semana que Tu nos deste, pelas bênçãos recebidas, pelo cuidado e pelo Teu amor que o Senhor demonstrou para cada um de nós. Se estamos aqui agora, foi pela Tua misericórdia, Pai. Por isso nós Te agradecemos por isso. Que a Tua bênção se estenda sobre nós, sobre nossas famílias, guardando, nos protegendo de todo mal, todo perigo. Que o Teu Santo Espírito, que habita em nossos corações, nos ajude a caminharmos em santidade, Senhor Deus. Te agradecemos por essa oportunidade de abrirmos a Tua Palavra para o estudo dela desta manhã, Senhor Deus. Que ela venha ao nosso encontro, Pai. Venha em nosso coração a grandeza do Teu amor que será demonstrado nesta lição, Senhor Deus. Seja com a escola dominical nesta manhã, Senhor Deus. Nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém. Então, dando continuidade ao estudo da lição, hoje nós vamos falar sobre Deus fala a Oséias. Nós não vamos estudar o livro de Oséias, nós estamos estudando os livros dos profetas. Assim, aquilo que Deus fala com eles. E hoje Deus vai falar sobre o seu grandioso amor. Deus vai demonstrar, através do profeta Oséias, para nós a grandeza do amor que Ele tem por cada um de nós. Então, o estudo está baseado no grandioso amor de Deus por nós. Vou usar o profeta Oséias, mas isso fala diretamente a nós. E a gente começa de uma maneira até meio inusitada, né? O livro Provérbios, capítulo 31, Deus nos apresenta os atributos que deve ter uma esposa ideal. E lá encontramos o tipo de mulher que todo marido gostaria de ter. Virtuosa, sábia, trabalhadora, fiel a Ele e principalmente fiel ao Senhor. Então esta é o tipo do atributo de uma mulher que eu e você gostaríamos de ter, não é assim? No livro de Oséias, nós vamos encontrar outro tipo de mulher, mas outro tipo de mulher que nenhum marido gostaria de ter, a não ser Oséias. Então essa mulher que nós encontramos no livro de Oséias é uma prostituta, mundana, zombeteira, infiel a ele e também infiel ao Senhor. Então essa é uma mulher que nem eu e nem você gostaríamos de ter. Você já pensou, se Deus falasse com você, vai lá no prostíbulo e case com aquela mulher mundana, infiel? Qual seria a sua reação? E essa mulher que Deus fala aqui no livro de Oséias, é a Gomer. Gomer é a mulher que o Senhor mandou que o profeta Oséias se casasse. Ele era um homem que se dirigia à nação com as profecias do Senhor. Então o profeta Oséias era filho de Beeri. Acredite-se que o profeta Oséias era natural do Reino do Norte, porque se não tem local, nem acredita-se, né? E na época que ele viveu, o reino de Israel já havia sido dividido em duas partes. O reino do sul, Judá, o reino do norte, Israel. Jerusalém era a capital do reino do sul, enquanto Samaria era a capital do reino do norte. E Oséias escreveu no 8º século a.C., né? Segundo as datas que são mencionadas lá em
em Amós 1:1, Isaías 1:1, Miqueias 1:1, são os reinados que ele trabalhou. E ele fala sobre o povo que se achava bem próspero, mas que estava apodrecido por causa da idolatria, a imoralidade, a injustiça. Então esse era o mundo de quem o profeta Isaías trabalhava. Desses 4, Amós e Oséias profetizaram principalmente em Israel. Isaías e Miqueias pregaram mais para Judá. Então Oséias viveu os últimos dias do reino de Israel. Devido a séculos de pecado, o povo estava chegando ao fim. A infidelidade espiritual do povo é comparada ao pecado do adultério. Então o livro de Oséias é um reflexo do seu ministério profético. Ela abrange um período crítico onde estava em declínio a religião do Reino do Norte, 750 anos antes de Cristo. Sua pregação era centrada na quebra da aliança do povo de Israel com Deus. O livro de Oséias, talvez, mais que qualquer outro livro do Velho Testamento, expõe o coração de Deus. Oséias retrata a profundidade do amor de Deus mais vivamente do que qualquer outro livro do Velho Testamento. Nós não temos outra oportunidade de ver isso. E isso acaba nos constrangendo o amor que Deus tem por nós. Pense um pouco nisso, meu irmão. Então ele vai usar a experiência de um homem que perdoou e se reconciliou com a sua esposa adúltera e que amou os filhos nascidos da traição dela. Deus mostrou como podia amar e perdoar o povo infiel de Israel. A figura de Oséias vai refletir a figura de Deus. E a Gomer, a mulher infiel de Oséias, vai refletir o povo de Israel. E somos nós também hoje, nós somos continuidade do povo de Israel. Nós continuamos também no pecado. Então a vida de Oséias era cheia de sofrimento e dor. A mulher que ele amava desprezava-o. Em vez de ele agradecer por sua bondade em sustentá-la, ela gastava seus bens na prostituição, no pecado. Há alguma diferença com nós hoje? Em vez de ficar com o único homem que realmente amava, ela procurava homens inúteis que usavam apenas para o seu próprio prazer. Ela repartiu repentinamente o coração de seu esposo, que era fiel e amoroso. Oséias, filho de Beri, exerceu sua atividade profética entre os anos 750 a 730 a.C., aproximadamente durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Eram os reis de Judá nos dias de Jeroboão, filho de Joás. Então ele vai descrever um quadro deprimente, expondo a corrupção geral de Israel naquele dia. A história de Oséias começa quando o Senhor lhe diz para casar com a prostituta. Essa história, que é descrita nos 3 primeiros capítulos do livro de Oséias, é uma metáfora do relacionamento de Deus com Israel. O povo na época havia sido tomado pela idolatria e estava distante de Deus. Deus manda que Oséias se case com uma prostituta. Oséias se apaixona por Gomer, filha de Dibraim. E o profeta foi chamado a amar alguém que já tinha uma reputação manchada pela prostituição. As mulheres já não eram tão valorizadas na cultura decadente de Israel. Essa situação se tornava ainda mais grave quando era o caso de uma prostituta que vivia à margem da sociedade. E Oséias teve 3 filhos com ela.
o garotinho forte chamado Jezrael, uma linda garotinha chamada Desfavorecida, e o outro varão chamado Não Meu Povo. Quando seus filhos começaram a nascer, cada nome tinha um fato diante de Deus e do povo. O primeiro, Jezreel, é o nome de um vale lindo entre as montanhas de Samaria e Galiléia. Então Deus quebraria o arco de Israel naquele vale. A segunda, a filha, a desfavorecida, Deus iria desfavorecer Israel e não mais os perdoaria. Sua filha recebeu um veredito de não favorecida. O nome dessa criança significava que Deus não teria mais compaixão do povo por causa da idolatria e do pecado. O terceiro filho dele, o Não Meu Povo, Deus não aceitava mais aquele povo como seu. Olha que ponto que chegou aquele povo. Deus declara que a aliança com o povo estava quebrada. Não seria mais o seu Deus e eles não seriam mais seu povo. Eles quebraram a aliança. Então esses nomes vergonhosos teriam que ser carregados pelos filhos de Oséias, porque ao longo desses anos o povo havia abandonado a Deus e depois de muito correr atrás dos seus filhos, Deus finalmente os abandonaria. Eles seriam dispersos, isentos do amor de Deus e finalmente rejeitados. Então o relacionamento entre Deus e Israel é como pai e filho. O pastor Knight pregou domingo à noite sobre a volta do filho pródigo, o relacionamento do pai, do amor do pai tem com o filho. Se um filho não apanha do seu pai porque o pai é mau. E o filho apanha do pai porque ele escolheu apanhar. Não é isso? Você peca porque você escolheu pecar, não é isso? Então tem as consequências pelo pecado. Afinal, depois de tantas advertências não ouvidas de que ele estava fazendo era errado, resultaria numa surra, né? O filho estava apenas recebendo o resultado de sua escolha. Então o pai não bate porque é mau. O filho apanha porque fez alguma coisa errada. Se nós não temos o que queremos, é porque pecamos. E nós pagamos por esse erro. Foi o que aconteceu com Israel, que recebeu essa advertência dada ao Sinai e repetida ao longo de 800 anos. É muito tempo longe do Senhor, em pecado. Os reis da época, em momentos de angústia, ofereciam sacrifícios a deuses e outros povos e não recorriam ao Senhor. Se você olhar lá em 2 Reis 14, 17, 2 Crônica 26 a 28, você vai ver essa história. Na história de Gomer, representa o povo de Israel. E Oséias, como já falei, representa a Deus. Então o Senhor me disse, vá, ame sua esposa outra vez, embora ela cometa adultério com um amante. Essa é a ordem que Oséias recebeu do Senhor. Isso mostrará que o Senhor ainda ama Israel. Isso nos mostrará que Deus nos ama apesar dos nossos pecados. Ainda que o povo tenha se voltado para outros deuses, sinta prazer em lhe trazer ofertas. Então o trecho mostra aí que o povo estava mais interessado em olhar as coisas terrenas para as coisas celestiais. Eles preferiam recorrer aos deuses terrenos do que ao Deus eterno. Trazendo para nós também estamos mais interessados nas coisas terrenas, nas coisas que o mundo tem oferecido para nós.
Examine você mesmo. Eu já examinei e tenho olhado com muita atenção essas coisas. Porém, Deus foi outra vez atrás do seu povo. Deus tem mandado tantas advertências para aquele povo como tem mandado para nós. E a gente podia até perguntar: Oséias, que tamanho de amor é esse que você tem por Gomer, uma prostituta? Mesmo depois de adulterar e prostituir-se outras vezes, ela abandonou, foi embora e foi lá e comprou-a de volta, provando seu grande amor por ela. Deus sofria pelo povo de Israel. Deus sofre pelos nossos pecados, por causa do seu amor por nós. O amor de Oséias por sua mulher infiel é como o amor de Deus pelo pecador. Dá uma olhadinha lá em Romanos 5:8. Um amor incompreensível e imensurável. Efésios 3:18-19. Aos olhos humanos, mas que alcançou pecadores que não mereciam tal graça e que hoje pode viver e testemunhar desse amor todos os dias. A situação daquele povo lá durante o profeta Oséias, eles viveram um grande período de prosperidade para alguns, acompanhados de um declínio moral muito grande. Para muitos, o reinado do rei Jeroboão II, no ano 800 de Cristo, foi esse tipo de reinado. Pouca gente vivia bem, vivia bastardo, mas vivia num declínio moral muito grande. Agora, uma minoria tinha acesso à vida boa e mordomias, mas a maioria vivia na escravidão econômica, salário mínimo irrisório, uma vida miserável. Havia muita religiosidade vazia, acompanhado de muita imoralidade. Os cultos eram cheios e impressionantes, contudo entristecia Deus pela falsidade com que eram prestados. A religião se divorciava-se da moral. O povo era infiel, ingrato a um Deus fiel e misericordioso. Então havia um profundo sofrimento no coração de Deus pelo pecado do povo, daquele povo de Israel que foi tão infiel a ele. Deus permitiu que uma vasta tragédia se abastecesse sobre a vida de Oséias para que ele compreendesse o profundo sofrimento do coração divino e transmitisse a sua mensagem de forma real. Esse amor de Oséias por Gomer passou por esse período de sofrimento. Oséias sofre com Gomer, a mulher com quem se casara e que não lhe era fiel, tal como Deus sofria por seu povo infiel também, como Deus sofre por nós hoje. Então essa é uma triste analogia que domina a narrativa do livro de Oséias e serve de base para a sua mensagem. Foi a mensagem do grandioso amor de Deus pelo povo de Israel e também por nós hoje. O adultério de Gomer, ao voltar para a prostituição e se relacionar sexualmente com outros homens, é o símbolo do adultério espiritual de Israel, ao substituir o sagrado culto do Deus Criador, que os livrou da escravidão do Egito. Eles trocaram pelo nojento culto a Baal e Astarote. É como se olhasse para o seu libertador, doador de todas as bênçãos, seu amigo e guia, ele cuspissem na cara, virassem as costas
e corresse para satisfazer seus desejos mais imbecis e depravados com um pedaço de madeira, um pedaço de metal ou pedra talhada. Não é muito diferente de hoje, não. Não é muito diferente de hoje. Prega uma coisa, mas adora a outra. Passado algum tempo após seu casamento, Gomer abandonou seu lar e passou a viver na boemia. Ela não conseguia mais se sustentar do seu comércio carnal, começou a padecer necessidade até o ponto de se vender a si própria como escrava. Ela foi colocada em exposição na banca dos escravos. Ninguém lhe dava valor, ninguém queria comprá-la, exceto um homem. O homem que amava ela. Oséias, ele a vê-la ali, naquela vitrine de escravos, se compadece e compra Gomer. Precisava comprar Gomer, ela morria abandonada. Ele realiza o negócio e ele não a trata como escravo. Deus não nos trata como escravo também, apesar do nosso pecado. Então, o amor de Oséias é maior que a infidelidade da esposa. O amor de Deus é maior que a nossa infidelidade com Ele. Ele perdoa e a restitui à condição de sua esposa. Deus nos perdoa e nos reconstitui como filho seu. Então vemos o perdão e o amor de uma forma ilimitada e redentora neste gesto. Ele não trouxe para a situação de sua esposa, ele a amou e a trouxe de volta para a sua casa. Deus não nos salva porque sejamos bonitos, sejamos limpinhos, bem cheirosos. Ou porque merecemos seu amor. Ele olha além da terrível feiura dos nossos pecados para ver a alma que ele ama. Ele não vê alguém dominado pelo pecado, mas alguém que pode ser restaurado por sua comunhão com o Criador. Assim como Oséias amava sua esposa infiel e queria resgatá-la de sua vida lamentável, assim Deus nos ama e quer proteger-nos do pecado. Dobre o seu joelho. Agradeça a Deus porque Ele é capaz de amar a quem não merece amor. Nós merecemos tanto amor assim? Na verdade, Deus cuida do seu povo. Ele, como um pai, protege, sustenta, provê na vida dos seus filhos. Deus não nos desampara. A bênção de Deus está sobre nós, sobre o seu povo. Deus é a árvore cipreste, e Israel são os seus ramos. A seiva que faz Israel frutificar vem dele. Israel só produz frutos se estiver ligado ao cipreste, que é o próprio Deus. Assim como Israel, só frutificaremos se nós estivermos ligados a Deus por meio de Cristo. Daí somos como José, um ramo frutífero junto à fonte. É como árvore plantada junto às correntes das águas que no seu devido tempo dá o seu fruto. Salmos primeiro fala isso. Então Deus transmitiu sua mensagem ao povo por intermédio do profeta Oséias. Assim como Israel, não podemos ficar passivos diante do que Deus nos ordena que nós fazemos pelas Escrituras. Deus, portanto, conclui a profecia com as palavras do versículo 9 de Oséias. Quem é sábio que entenda essas coisas, quem é prudente que saiba porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão nele, mas os transgressores neles
cairão. Diante disso, percebemos que existem duas classes de pessoas, né? O sábio prudente, esses são os que ouvem e obedecem o que Deus requer pelas Escrituras, que Deus quer de nós. São aqueles que edificam suas casas sobre a rocha, não sendo apenas meros ouvintes da palavra de Deus, mas, sobretudo, praticantes. A outra classe são os transgressores. Esses, por sua vez, são aqueles que ouvem a palavra de Deus, porém não observam as Escrituras. E por não observar as Escrituras, são aqueles que edificam sua casa sobre a areia. Esses são os que apenas ouvem a palavra de Deus, mas não põem em prática. Apesar de Oséias não ter visto o cumprimento final da sua profecia, que está caminhando pela história para o cumprimento dela, todavia, pela fé, ele sabia que a restauração da nação de Israel aconteceria e acontecerá no futuro, na consumação da salvação humana, que se dará na eternidade, onde reinaremos para sempre com Cristo. Oséias consegue, assim, finalmente reconstituir seu lar com Gomer e seus filhos. O amor triunfou, o amor venceu tudo, assim como Oséias tratou Gomer. Deus quer tratar você, quer tratar de mim, quer tratar de nós. O amor de Deus é maior que o nosso pecado e é maior a dor em que nós estamos experimentando. Se você quiser deixar de ser escravo, basta crer em Jesus como seu substituto na cruz. Aceite o seu amor. Deixe Ele ser o Senhor da sua vida. Não só o Salvador, mas que Ele seja Senhor também. Confesse seus pecados e abandona-o. Pois Ele compra, perdoa, sara, salva e dá vida eterna. Eu sou Gomer, você é Gomer, nós somos Gomer, adúlteros espirituais. Mas, desde o princípio, Deus tinha plano de nos comprar de volta e esse plano se cumpriu em Cristo Jesus. Deus que nos amou, nos redimiu, nos comprou de volta por meio do sangue de Cristo. Nós, seu povo, redimido, somos vistos finalmente como a noiva de Cristo, que um dia receberemos linho finíssimos, brilhantes e puro, para nos vestir para o casamento. Apocalipse 19, 7 e 8. Oséias ensina o respeito do amor infinito de Deus. Sua mensagem nos desafia e impulsiona a evangelizar e demonstrar semelhante amor às pessoas e resgatá-las. Essa é a mensagem de Oséias. O Evangelho da Graça de Deus é capaz de confrontar e reverter o quadro de depravação que se acha estabelecido na nossa sociedade atual. E esta é a alentadora promessa do Senhor, está lá em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Como os discípulos de Cristo, somos chamados a ser sal e luz, e nós não podemos nos calar, pois somos portadores das boas novas que redime e cura. Então cumpramos a nossa missão e falamos do seu grandioso amor que Ele tem por todos os pecadores. Então é isso aí que eu tinha para os irmãos, que eu tinha para vocês dessa aí sobre o grandioso amor de Deus. Que nós possamos
demonstrar que Jesus, que Deus nos ama realmente com as nossas vidas, com a nossa vida de dedicação, de amor, cumprindo o que Ele tem nos ordenado, amando o nosso irmão como Cristo nos amou, mostrando ao mundo o seu grandioso amor, seu infinito amor. Ele nos compra, nos perdoa, nos salva e nos dá a vida eterna. Você quer mais alguma coisa? Cumpra o seu papel. Eu cumpro o meu, nós cumprimos o nosso papel de cristão. Que Deus nos abençoe. E nos encontramos na próxima semana. Um forte abraço a vocês. Fique com Deus.